Olá, bom dia a todos. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem com vocês que, que vai trazer aí um entendimento sobre nós, que na verdade é um entendimento, mas isso você já sabe, que você deve buscar o Espírito Santo de Deus. Por que eu digo isso, que você deve buscar o Espírito Santo de Deus? Eu não digo por mim mesma, eu digo que a palavra do Senhor, o próprio Jesus, falou muito acerca do Espírito Santo, que é o nosso consolador, que veio para nos ensinar aquilo que nós precisamos todos os dias e sobre todas as coisas, não é? A palavra de Deus nos fala que Ele nos ensina isso, né? Veio nos ensinar sobre todas essas coisas lá em João. Abra sua Bíblia lá em João, no livro de João. No capítulo... Deixa eu ver que eu tô aqui em Romanos. Lá em João. Só um pouquinho que eu já chego lá. João capítulo 14, no versículo 26, diz assim: Mas aquele Consolador, aqui é o próprio Jesus falando, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui eu quero ficar com este versículo aqui, 26 do capítulo 14 do livro de João, que diz que o Consolador, que é o Espírito Santo, o Senhor nos falou aqui, o Senhor Jesus nos falou, que o Espírito Santo, enviado por Ele, né, em nome de Jesus, enviado pelo Pai, em nome do Senhor Jesus, que esse nos ensinaria todas as coisas. É o Espírito Santo que nos ensinaria todas as coisas, né? E nos faria lembrar de tudo quanto o Senhor Jesus disse. É isso que está dizendo ali no versículo 26. Ou seja, né, a palavra do Senhor também nos diz, e agora não vou lembrar o certo qual é o livro, sobre apenas pregue, né, que o Senhor Jesus disse, que quem faz a obra é o meu Espírito, né? Nós sabemos que pregar é o quê? Falar da palavra do Senhor, é compartilhar essa palavra assim como eu estou fazendo com você. Apenas pregue, ou seja, apenas me imite, diga o que eu disse, simplesmente isso. Nós não precisamos ficar aí explicando o nosso entendimento, mas sim deixar que o Espírito Santo fale, que o Espírito Santo venha revelar aquilo, tudo que precisamos. Porque é Ele quem vai nos ensinar. Não é um estudo que pode nos ensinar. Pode contribuir. É bom? Com certeza vai agregar alguma coisa, vai acrescentar. Mas não é isso que vai nos ensinar. O que vai nos ensinar, quem vai nos ensinar, é o Espírito Santo. Porque você pode ter todo o conhecimento. Você pode ser como, por exemplo, eu, uma professora de língua portuguesa, e saber bastante, né? Ou um pouquinho sobre a língua portuguesa. Mas isso não basta. Isso não vai te dar mérito nenhum perante o Senhor. O que vai te dar mérito é você ter experiência com o Espírito Santo. É você ter o Espírito Santo. Esse sim, e a esse sim, você deve ouvir. Como que eu vou ouvir? Buscando, meditando na palavra do Senhor. O que eu posso trazer aqui como exemplo é se eu agora começasse aqui, como muitos fazem, e isso me entristece muito, e creio que ao Senhor também, porque Ele mesmo deixou aqui na sua palavra, e mais adiante eu vou mostrar para vocês. É como há pessoas que se preocupam muito com a letra, ou seja, com a escrita, com os detalhes, com as vírgulas, com os verbos. Ou seja, estão analisando sintaticamente, gramaticalmente a palavra do Senhor. Mas não é isso que vai trazer o conhecimento de Deus.
Não é isso que vai te orientar o caminho que você deve seguir. Não é isso que vai te fazer lembrar o que o Senhor Jesus disse. Isso é complemento. Isso é complementar. Isso não é o mais importante. Então, nós temos que cuidar para não sobrepor o nosso conhecimento, que é meramente humano e muito, mas muito inferior à sabedoria de Deus. Né? Lá na carta, a primeira carta, né, de Coríntios, aos Coríntios, lá no capítulo 1, no versículo 20, no versículo 19, já diz assim, porque está escrito, né, o apóstolo Paulo ali nos trazendo isso, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Aquele que ficava lá copiando, fazendo, escrevendo a palavra do Senhor, né? Tentando articular a melhor palavra para se dizer aquilo que o Senhor disse. Escrever, né, aquilo que o Senhor disse. Onde está o inquiridor deste século? Onde está aquele que interroga? Onde está aquele que pergunta, mas como, por quê, onde, quando? Aquele que acusa. Onde está? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? O Senhor tornou louca a sabedoria deste mundo. E nós ainda seremos muito rebeldes se nós acharmos que o nosso conhecimento pode nos trazer alguma leitura da palavra, algum entendimento da palavra. Pode haver, e como há, muitas pessoas que nem pisaram numa escola, nem foram alfabetizadas, mas que têm um entendimento da palavra que é de Deus, que é do Espírito Santo. E é isso que importa. Você pode ver, porque mesmo que você não tenha nenhum conhecimento do homem aqui nesta terra, mesmo que você não tenha, não teve oportunidade, porque eu acho que se você tem oportunidade, você deve ir atrás, você pode fazer, pode estudar, vá atrás, busque, se qualifique, tenha o conhecimento também deste mundo, mas isso não quer dizer nada se você não tiver o Espírito de Deus. E isso não pode ser maior, isso não pode se sobrepor. Nós temos que ser humildes e sabermos que nós não sabemos nada. Nós não sabemos nada. Quem nos capacita, quem nos dá entendimento, quem nos ajuda é o Espírito Santo. Eu posso ser uma mestre na língua portuguesa, você pode ser doutor em outra área ou nesta área, mas isso não importa para Deus. O que importa é se você tem o Espírito dele. Se você tem o Espírito Santo de Deus agindo em você, se você tem ele como teu consolador e conselheiro, aí sim, aquilo que você tem um pouquinho de conhecimento pode te ajudar a entender um pouquinho melhor. Mas isso não quer dizer nada para Deus. O que quer dizer é que você tem o Espírito dele. Diz ainda ali na carta aos Coríntios, né, no capítulo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus. Pela sabedoria do mundo, pela sabedoria dos escribas, pela sabedoria dos fariseus, pela sabedoria deste mundo, pela nossa sabedoria hoje, atualmente, o mundo não conheceu a Deus e não vai conhecer. Se o mundo continuar achando que é pela sabedoria deste século que vai se ter conhecimento da palavra do Senhor, engana-se, e nós temos que voltar atrás, nós temos que nos redimir com o Senhor, pedir perdão, nós temos que voltar e querer o Espírito Santo dele na nossa vida. Diz assim, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É a palavra do Senhor. Você ouvir a palavra, você meditar na palavra, é que o Espírito Santo vai te revelar. Vai te dizer aquilo que você deve fazer, deixar de fazer, ele vai te ensinar. A palavra do Senhor diz que ele é o nosso consolador. O Senhor disse, vamos abrir lá em João ali, ó. João no capítulo 16, nós já lemos o capítulo 14, né? Ali os versículos, João 16, no versículo 8 diz assim, Jesus falou, e quando ele vier, que é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo.
E mais adiante, no versículo 13, fala assim: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele não falará de si mesmo. Nós temos que cuidar para nós não estarmos falando de nós mesmos, de estar colocando a nossa vida, a nossa qualificação, o conhecimento deste mundo, aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Isso nós não podemos colocar e falar disso. Nós temos que falar da palavra do Senhor. E quem fala aqui melhor é o Espírito Santo. É Ele que vai nos ensinar, é Ele quem vai nos guiar. Você deve ouvir a palavra do Senhor, você deve buscar, ler, congregar, se esforçar. Mas você não caia na cilada de achar que pelo seu conhecimento você vai conseguir entender a palavra do Senhor. Você vai conseguir entender a palavra do Senhor pelo Espírito Santo de Deus, se você deixar Ele te guiar. E Ele é um Espírito que opera naquele que é humilde, naquele que reconhece o Senhor, aquele que guarda os seus mandamentos, aquele que ama o Senhor. A palavra de Deus nos fala também, lá em 1 Coríntios ainda, só que no capítulo 2, no versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. É através do Espírito que você vai conhecer. Olha quantas passagens e que às vezes nós negligenciamos, que às vezes nós nos esquecemos, que às vezes nós até achamos que estamos fazendo da maneira correta. Achamos que estamos argumentando e falando de algo que realmente importa, é dessa maneira, é assim, porque tem vírgula aqui, porque tem letra aqui, porque foi escrito assim. Gente, o Senhor disse que a letra mata, mas que o Espírito é quem vivifica. Olha o que diz, isso diz lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, não é? Que diz assim, ali vai falar um pouquinho sobre, fazendo menção à lei de Moisés, né? A lei escrita, aquilo que foi escrito nos 10 mandamentos, aquilo que deveria ser cumprido fielmente. Se você não cumprisse, você iria ser morto. Morto fisicamente e também espiritualmente, porque você estaria em pecado. Você não teria escapatória, você não teria chance. E diz assim lá no versículo 3, vamos começar, no capítulo 3 de 2 aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no versículo 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedras, mas nas tábuas da carne do coração. Nós não precisamos mais ter uma lista daquilo que nós temos de fazer. Isso tem que estar guardado no nosso coração. Nós temos que saber aquilo que é certo e aquilo que não agrada ao Senhor diante da palavra dele, revelada pela sua palavra através do Espírito de Deus. Olha o que diz aqui. E escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo no coração de cada um de nós. Diz mais ainda no versículo 4, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar em alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Nós não entendemos nada por nossos méritos, por nossos estudos. Nós não entendemos nada, nada. Sabe o que é nada diante de Deus? Nada. Nós só vamos entender se nós tivermos o Espírito de Deus na nossa vida, que grava no nosso coração, e não em papel, e não em tábuas, e não em pedra. A lei foi necessária? Foi. Jesus não veio retirá-la, não, mas aqui o Senhor está nos dando, como ele diz ali mais abaixo, um novo testamento para que nós venhamos escrever. Um renovo a partir do Senhor Jesus Cristo. Uma chance
para que nós não viéssemos morrer, porque nós, se fôssemos seguir a letra que mata, que estava lá dita pela lei, por exemplo, nós iríamos morrer, porque nós não vamos cumprir tudo aquilo que está lá. O Senhor conhece cada um de nós. Então, já que o meu povo não consegue cumprir tudo isso, Ele enviou o seu Filho para que nós tivéssemos a chance de nos salvar. E aí diz mais: o qual nos fez também capaz de ser ministros do Novo Testamento, que eu acabei de comentar com você, não da letra. Não é um Novo Testamento da letra, em que eu fico ali procurando pela palavra ou alguma outra, procurando o sentido, a concordância, enfim, é necessário, é bom saber disso? É bom, sim, é bom. Só que de nada adianta se o Espírito de Deus não estiver em nós. Isso aí é só um detalhezinho que pode nos auxiliar ali em algum momento, mas isso, sinceramente, vai nos ajudar muito pouco. O que vai nos ajudar é o Espírito do Senhor. E diz assim, né? Do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eu gosto muito de ler, né? De pesquisar, de ir atrás, né? De ver algumas coisas teólogas, né? Da teologia. Eu acho muita coisa ali louvável, muita coisa interessante, muito bom, muitos estudos muito bons. Porém, há coisas e há estudos que querem se sobrepor ao Espírito. E nós temos que cuidar. Nós temos que buscar o conhecimento, nós temos que buscar entender a palavra do Senhor, mas nós temos que saber que é o Espírito de Deus quem vai nos ensinar, quem vai nos revelar. Muitas vezes nós achamos que estamos andando num caminho que é de vida, mas o caminho é de morte. Muitas vezes nós não percebemos que estamos colocando o nosso querer, o nosso conhecimento, o nosso entendimento. Achamos até, e até mesmo se precisasse jurar, nós jurávamos, não, isso não é assim que eu penso, não é? Muitas vezes até dizemos assim, Deus conhece o meu coração, não é isso que eu penso, não é isso que eu quero, não é essa a intenção. Mas aquele caminho vai levar para isso. Aquele caminho vai levar à perdição. Se eu continuar ambicioso, se eu continuar, muitas vezes sem querer, arrogante, soberbo, querendo entender mais da letra do que do espírito, isso vai me trazer consequências, as quais, me afastam do espírito, me afastam de Deus. Não vão me trazer coisas boas, não vão me trazer a revelação do Senhor. Eu tinha feito mais anotações, tinha feito mais coisas. A palavra do Senhor fala muito aqui, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, nos livros que ele escreveu, fala muito sobre isso. E se você tiver oportunidade aí, mesmo que não tenha oportunidade, faça um esforço de ler a palavra do Senhor, para que o Espírito Santo venha falar com você também. Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 13, diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Aqui estava falando sobre os falsos apóstolos, e que nós temos que cuidar. Quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, nós temos que cuidar para não ir por este caminho da razão humana, da sabedoria humana. Lembre-se do que diz lá na primeira carta aos Coríntios, naqueles versículos que eu citei para vocês, ali o 19, 20 e 21, que fala sobre que o Senhor aniquilou a sabedoria deste século. Não caiu por terra, não quer dizer que você agora não vai estudar mais, não quer dizer que você não vai ler mais, não quer dizer que você agora não precisa disso porque você tem o Espírito de Deus. Não quer dizer isso. Quer dizer que você precisa ter o Espírito de Deus. Você precisa, em primeiro lugar, ter o Espírito de Deus. As demais coisas ele vai te acrescentar.
Você vai estudar, você vai buscar, mas isso ele vai te acrescentar. E isso que você for, em que você for acrescentado, ou seja, falando aqui do conhecimento, não é, da sabedoria deste mundo, isso não deve sobrepor o Espírito Santo na sua vida. O que você precisa ter para entender a palavra do Senhor não é um estudo maior, e sim é ter o Espírito Santo de Deus. Você pode estudar, deve buscar, isso vai ser complemento. Mas o que vai te fazer realmente é entender, saber o que você deve fazer, é você ter o Espírito Santo de Deus. É você realmente estar ali no seu coração, gravado a palavra do Senhor, obediente, né? Se redimindo, falando com Deus, pedindo perdão, consertando, fazendo um conserto com o Senhor, transformando, não é, o seu coração, a sua vida. Isso sim vai mudar a sua vida. Isso sim vai mudar o seu interior, isso sim vai ser uma loucura para aqueles que, né? Porque diz ali a palavra do Senhor que a cruz, não é? Diz ali no versículo 18 de 1 aos Coríntios, no capítulo 1, diz assim no versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Isso sim, essa loucura, né? Que para os que perecem é loucura, para você é a salvação, para você é o poder de Deus. Então deixe o Espírito Santo falar com você, busque o Senhor, tenha Ele em primeiro lugar na sua vida e com certeza e consequentemente você terá poder no Senhor, você será salvo no Senhor. Que Deus te abençoe, é o desejo do meu coração, que o Espírito Santo venha estar aí com você, lhe revelando, lhe dando a direção e que você esteja assim sempre em busca dele, que pode sim te dizer e fazer o melhor por você. Deus te abençoe e até uma próxima mensagem, se Deus quiser.